Amados amigos e irmãos, muito bom dia e que a paz de Deus continue reinando em suas casas, suas vidas, em nome de Jesus. Aqui estamos nessa manhã de domingo, após chegar da escola dominical, onde estudamos a poderosa palavra de Deus. Paramos para meditar na palavra. Um amigo meu postou um vídeo sobre a parada gay. E ele comenta embaixo que a igreja não se pronuncia, a igreja não se posiciona, a igreja não faz nada, que a igreja não está agindo. E eu queria deixar aqui na Bíblia um trecho da palavra para nós que buscamos estar em Deus, procuramos as coisas de Deus e queremos que Deus nos faça sermos pessoas espirituais, que pensem espiritualmente, não carnalmente nem materialmente, porque a Bíblia diz pelo apóstolo Paulo em Coríntios que o homem carnal não entende nada de Deus, porque não estuda sobre Deus. Ele não vive inserido no reino de Deus. Mas o homem que Deus já tocou no coração, e aí ele se rendeu, e está estudando, não está parado, dormente na sua fé, uma fé sem obra, ele está crescendo na graça e no conhecimento, porque ele está com a vida espiritual ativa. Ele frequenta a escola dominical, ele vai no culto da palavra, ele vai nos trabalhos da igreja, faz a sua parte, para se chegar mais e mais a Deus, que entendeu que o melhor está em Deus. Mas o homem carnal, ele vai de mal a pior em seus pecados, erros e delitos. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, contra o ser humano, contra o meu próximo, contra o homem, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, houve uma parada gay, mais uma de muitas, e essa foi mais uma de muitas que virão, até Deus permitir. Mas, irmãos, como fazer? Ir para o confronto? Ir para a luta física? Certamente que não. Porque o homem que busca ser espiritual, porque espiritual ninguém é Deus que faz esse espiritual fluir pela sua doutrina, que o homem estuda. Quando estuda. Se determina em si mesmo, eu vou aprender de Deus, eu quero saber de Deus, o bom está em Deus, o melhor está em Deus. Eu era perdido, errado, errôneo, caminhava para a morte sem Deus, sem salvação, mas agora estou em Cristo, eu vou aprender de Cristo, que é o melhor que eu faço. Esse vence. De outra maneira, há muitos em nosso meio, que até frequentam a igreja. Até tem uma edição do exemplar da Bíblia em casa, mas não usa o tempo que pode para se aproximar de Deus pela palavra. Só é ouvinte. E a Bíblia diz, em Tiago, que nós não podemos ser ouvinte, não agrada a Deus caminhar, mas temos que ser ouvinte e cumpridor em nossas vidas, para fluir o querer de Deus. Eu seja mudado e receba a vida nova.
Então a minha luta não é com nenhum daqueles criaturas de Deus que estão na marcha combatendo atos abomináveis, cometendo relações no meio do ato para o deboche aumentar contra a população que não os aceita. Aquelas pessoas, Deus nos manda amar o nosso próximo. Nós não amamos nem aceitamos as práticas que eles exercem, porque é pecado e pecaminosa. E é diante de Deus uma abominação. Algo que Deus não quer, não mandou fazer, não quer que faça, rejeita o que faz, porque o pecado separa o homem de Deus. Deus jamais separa do homem. Deus ama aquelas pessoas todas, uma por uma, da maior a menor, mas não ama as suas práticas. E a prática deles não os deixa ver as coisas de Deus, porque estão cegos espiritualmente. Porque o mal cegou sua visão para não enxergar o poder de Deus. Quando chega em Deus, a barreira cai, a libertação vem. Quantos deles têm se libertado e pregando a palavra para eles lá agora? Então, a função da igreja não é combater fisicamente essas pessoas, mas combatê-las espiritualmente, com as armas espirituais, se revestindo de Deus, conhecendo Deus, examinando de Deus, para Deus nos dar conteúdo interior, nos usar pelo Espírito Santo dele, nos impulsionar a pregar contra o pecado que está naquele meio. Então a igreja, o curso da igreja, está no curso de Deus pela sua palavra. A igreja vai marchando, está caminhando para Jerusalém Celestial, nos altos céus. Jesus falou em São João 14:1, não turbeis, não se inquieteis o vosso coração. Credes em Deus, meu Pai, credes em mim. Lá, tem muitas moradas. Quem já está em Deus, em Jesus Cristo, não é dessa terra. Ele já entendeu que está de passagem aqui. Aquele é forasteiro, aquele é peregrino. Já não ajunta mais tesouro na terra, que a traça consome, a ferrugem corrói. Desfruta do que tem, sem se transpassar para ficar rico e deixar tudo para os filhos, às vezes se matar. Então, as coisas, irmãos, tudo que você vê, de bom, de muito ruim, de terrível, de trágico, Deus está no controle. Deus não envelheceu, não engordou. Deus é o mesmo de ontem, que já passou para nós, foi o sábado. Deus é Deus de hoje, domingo, está passando para nós. E Deus é o Deus de amanhã, segunda-feira. Se a segunda-feira não fluir para mim, Deus vai dominar sobre ela. Deus nos fez o homem limitado, mas Deus é eterno. E promete levar para a eternidade dele com ele, aquele que aqui na terra se submeter à sua doutrina de ensino, hoje tão contestada, criticada, blasfemada, rejeitada, pisada, cuspida, xingada, etc. e tal. Então, não nos espantemos por qualquer coisa que não seja muito boa ou muito ruim, que Deus permita que você venha ver no Jornal Nacional da televisão, no programa de notícias policiais, porque o homem rejeita Deus e resolve andar nos seus próprios caminhos. E os caminhos do homem é um caminho largo, que pode tudo, não há limite. E o caminho de Deus para o homem é estreito e apertada. Ali só passa um homem com a sua fé em Deus para a salvação, receber a maior riqueza da sua vida. Ele não passa bagagens de coisas carnais, materiais daqui da terra. Então a nossa luta não é contra as pessoas da parada gay, mas do espírito que norteia aquele meio, que é um espírito maligno, uma potestade das trevas, que conseguiu lançar uma seta e cegar aquelas pessoas que Deus, em Romanos 1, condena, chama de depravados, chama de adúlteros,
de pessoas prostituídas, pessoas que vendem seu corpo, usam seu corpo para prostituição, que mudaram os sentimentos sexuais que Deus coloca na criatura quando nasce e tem os seus filhos. O mundo, a cada dia, ele vai de mal a pior, porque as potestades das trevas, comandada pelo diabo, é um ser condenado. Para quem crê, que hoje já se combate isso, né? Para quem ainda crê, o anjo de luz se tornou o anjo da escuridão. Tinha valor lá com Deus, tinha honra, aferidor de medidas, era belo, formoso, e se tornou agora o anjo das trevas, da potestade espiritual das trevas, e comanda demônios que agem nesses corpos, para ele botar uma roupa de mulher lá no meio da praça e mostrar os seus órgãos genitais, para defecar na avenida, para urinar na avenida, para virar o seu ânus para a câmera e nele introduzir algo, segundo a prática que eles têm, para se gloriar, porque isso para eles é uma glória. O que fazer? Continuar amando essas pessoas, continuar olhando com ódio de misericórdia, não sabem o que fazem, estão cegos espiritualmente, perdidos espiritualmente, caminhando para a perdição eterna espiritualmente, sem Deus, sem paz. Esses dias eu vim de Niterói, eram as 4 horas da manhã. E parei no ponto do ônibus, que eu trabalho com ônibus, parei no ponto para pegar uns passageiros, e 2 rapazes se beijando, se abraçando, se amando, dedicando um amor momentâneo ao outro. Eu parei e fiquei olhando um pouquinho assim. Fazer o quê, irmãos? Manifestei, né? A bênção de Deus na vida deles e a salvação. Vim orando por eles. Quem vai resolver aquilo? Virou uma coisa meio que natural, ver 2 meninas se beijando, 2 rapazes se beijando, e moram juntos, e são maridos, e são mulheres. Como resolver? Orando a Deus e pedindo que Deus dê mais uma chance, Deus dê mais um momento, dê mais um toque pelo seu Espírito Santo, e eles se convertam, se arrependam dos seus pecados e volte para Deus, seu Criador. Louvado seja Deus com misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de o homem não ser consumido, de Deus não explodir o homem pelo seu pecado. E nós, não esqueçamos, na vida pregressa, andávamos também preso ao pecado, amarrado ao pecado. Alguém praticava essas coisas, alguém vivia essas coisas, mas Deus, pelo seu poder, chamou. Deus tocou pelo seu Espírito Santo e a pessoa se despertou. Eles vão se despertar ainda pela fé. Eles virão pela nossa fé, pela nossa oração. Não há outro meio. A Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios, vou deixar para os irmãos, para a meditação dos irmãos, um trecho do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja lá em Coríntios, acerca de como fazer para viver com o pecador no meio do pecado, na terra pecaminosa. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 5, verso 9 em diante, fala assim, ó. Já por carta, Paulo, à igreja de Coríntios, aos irmãos da igreja de Coríntios, já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores,
ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Então Paulo manda vigiar aos que estão em Cristo. Paulo manda vigiar aos que estão em Cristo com aqueles que estão ao seu lado. Te dizem irmãos, anda ele paletó de gravata, prega para você, estuda a escola dominical, que está em Deus, que até parece, mas não é de Deus. Então, vigia. Vigia dentro da congregação, suas amizades com seus irmãos, ame a todos, mas se precisar, separe um pouquinho. Porque a mente de muitos que andam na casa do Senhor se perverteram. Então, até lá, mas não querendo batismo. Então, lá, mas não querendo aceito, toma ceia, etc e tal, por aí. Então, ele diz, né? Ele está dizendo aqui, não é acerca dos roubadores, dos idólatras, daquele que anda no pecado, como essa gente que eu citei na marcha. Esses estão na ignorância de não conhecer a palavra, ou conhecem e rejeitam, mas resta nós clamarmos por eles, jejuar por eles, jejuar para nós, né? Não se jejua para ninguém, para nós possamos estar fortes e estar orando por ele, não rejeitá-los na nossa oração. Então, Paulo diz à igreja de Corinto, se você não quer viver junto com o pecado, vai viver onde? Eu tenho na minha empresa lá muitos amigos afeminados que aderem a esse tipo de vida. Mas são pessoas boas, honestas, trabalhadoras, sinceras. Eu aperto a mão, eu trato bem, tomo café junto, mas ele é ele, eu sou eu. E quando posso, dou uma palavrinha, dou um toquezinho, cito o versículo, eles aceitam, acatam. Quem sabe uma hora nessa semente da paz de Deus vai germinar no coração dele pela Espírito Santo de Deus, e eles venham e se prostrem a Deus e se arrependem dos seus pecados. Então a nossa luta, diz aqui Paulo escrevendo na igreja de Efésios, não é contra a carne e sangue, contra o ser humano, contra o homem, contra o pecador. Esse vamos amar, não amamos o seu pecado. Porque esse Deus ama, esse é o nosso próximo, sua criatura. Deus não ama a sua prática pecaminosa. Mas quantos estavam lá, hoje são grandes pregadores? Quantos viveram lá e hoje estão libertando outras pessoas? Porque foram preparados por Deus para poder falar a linguagem deles. Entrar no pensamento deles, sentindo. Ele viveu aquilo, comeu aquilo, bebeu daquilo, se alimentou daquilo. E Deus libertou pelo seu poder. Então só Deus pode fazer a libertação e trazer a salvação a essas pessoas. Quanto a nós vamos orarmos e estudarmos para quando vemos coisas piores que essa, não andarmos balançando na nossa fé, andarmos em insegurança, porque em Deus não há sombra de variação, em Deus não há dúvida, em Deus não há incerteza. Deus é justo e fiel. Tem pessoas lá vazias, que já não quer mais estar lá, mas não conhece Deus. Mas Deus tem tocado pelo seu Espírito Santo e já o está preparando para tirar de lá pelo seu poder. Então que possamos entender o espiritual de Deus espiritualmente, porque se entendemos o espiritual carnalmente, não vai funcionar. Vai ser só falar, blá, 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 e não haverá a satisfação de Deus em relação a nós, por já estarmos na casa dele, na escola dominical, cuida da palavra, e não flui o entendimento. Para entender as coisas espirituais de Deus, como ele quer que entendamos espiritualmente. Para isso ocorrer, tem que estar orando a Deus pela sua Espírito Santo para ele revelar, para nós discernirmos e bem a palavra, como diz a palavra. Que Deus nos guarde, nos proteja, né? E tenhamos conhecimento e sabedoria. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Estude, trabalhe por você espiritualmente diante de Deus. Deus está te contemplando. E a Bíblia diz que ele pesa minhas ações e as suas, para nos dar segundo a sua misericórdia. Não porque mereçamos, porque ele é justo e fiel.